Obrigado a todos os participantes que aqui estão, tanta gente a querer ouvir um tolo, mas é assim, é assim que é agradável. Eu, há bocadinho, tinha desligado os microfones todos, mas não voltei a alterar essa configuração e torna isto mais agradável, porque se puder haver de vez em quando interação, sem estarmos aqui no liga, desliga, será mais agradável. Deixa-me só aqui apagar estes riscos todos que eu tinha feito ali. Pediram-me então que fizesse esta pequena ação sobre inteligência artificial para estudantes. Continua alguém a desenhar, que é engraçado, se calhar tenho que bloquear isso. Tenho que bloquear isso. Deixa-me cá descobrir. Por acaso nunca tinha tido necessidade de bloquear as barras de ferramenta de desenho. Não sei quem é que está a desenhar, mas pronto. Vamos tentar prosseguir. Não me responsabilizo por qualquer comunicação semiótica que possa ocorrer durante esta apresentação, porque quem desenha no ecrã. O primeiro desafio que eu vos queria colocar é que temos que repensar um bocadinho o que é aprender, o que é trabalhar, o que é viver hoje em dia, já antes da inteligência artificial ficar tão famosa, mas agora faz-nos chocar com uma série de confortos que a gente tinha de tentar não pensar nas coisas e não nos preocupar com elas. E o desafio que vos coloco a pensar durante a sessão é que pensem que daqui para a frente não podemos evitar, estamos mesmo a viver numa ecologia cognitiva. E outra maneira de pensarmos nisso é o título daquele livro que ali está, de um senhor que eu prezo muito pelo trabalho nesta área, que é de co-inteligência. Eu próprio escrevi as ideias que tenho, em conjunto com a nossa colega do Brasil, a Eliane Schlemmer, e também professora convidada da Universidade Aberta, recentemente, este ano, na nossa revista de Educação à Distância e Learning, e poderão consultar naquele link. Estes diapositivos, todos já estão disponíveis desde há cerca de meia hora depois da meia-noite, que como bom académico foi quando eu acabei de os fazer, porque não tive a oportunidade antes, mas estão disponíveis num local chamado SlideShare. Basta, portanto, procurarem pelo nome da apresentação, pelo meu nome, e vão encontrá-los facilmente. Ora bem, o que é que isto quer dizer? O que é que aquela imagem se depois ali a representar? É que já antes da inteligência artificial, se formos a pensar, nós não éramos pessoas assim tão autónomas quanto possamos imaginar. Qualquer dos nossos antepassados caçadores e recoletores acharia terrível o quão indefesos somos individualmente, ou tão pouco independentes somos individualmente, tão pouco autossustentados. Mas, geralmente, ignoramos isso, porque podemos ignorar isso no dia a dia. Mas a verdade é que, se eu estiver aqui e de repente alguém me telefonar e eu não tiver posto isto no silêncio, alguma coisa chega. E eu, se não resistir e se olhar para o ecrã e vir a mensagem, isso vai me influenciar nas decisões que estou a tomar. E vocês também. Estar aí a ver os vossos rostos, a vossa maneira de estar, tudo isto nos afeta. Podemos muitas vezes dizer, está bem, mas preparamos só o indivíduo para viver sozinho, para trabalhar sozinho, para ser autónomo. E depois, olha, na verdade, a maior parte das complicações do nosso dia a dia precisam que a gente junte esforços e colabore com várias pessoas, com várias máquinas, e o que produzimos é mais rico, mais forte, mais vivo do que cada um de nós poderia. Mais do que isso. Às vezes vende-se uma ilusão de que nós já estamos acabados. Que aquilo que nós somos hoje é o nosso eu perfeito e terminado. E não é verdade. Cada vez que falamos com alguém, de repente aprendemos alguma coisa, somos confrontados com algo inesperado, vai-nos transformando. Olha, lá está, já chegou. Tenho que pôr no silencioso, estão a ver? Estava a falar e não pus. Este destrambelhamento do docente é uma coisa imperdoável. Então, neste texto, isso está dito de forma mais formal, mas penso também explicadinho, apelando a isso. Que agora, com as inteligências artificiais
por todo lado visíveis, não só. Já antes estavam onde? Estavam nos vossos telemóveis a sugerir-vos como acabar de escrever o texto que estavam a escrever no teclado. Estavam, estavam nos bancos a tentar decidir como fazer as ordens bancárias. Estavam um bocadinho por todo lado, estavam na negociação dos preços de eletricidade, estavam um bocadinho por todo lado, mas não se viam. Mas agora estão democratizadas, digamos assim. E agora isto emerge. Temos que passar a pensar numa vida onde, ainda que estejamos sozinhos, um de nós, cada pessoa sozinha tem essa rede de outras inteligências que consegue usar. Que consegue usar para ir além daquilo que faria sozinho. E tal, como para outras coisas, não seria admissível dizermos eu só vou fazer aquilo que eu talhar na pedra com as minhas mãos, eu só vou comer aquilo que eu cultivar na terra com as minhas mãos. Temos expectativas sociais de que as pessoas tenham capacidades mais multifacetadas. Isso agora explode. Portanto, no nosso contexto de trabalho, de ensino, de estudo, nós, os seres humanos, como está ali do lado direito, somos um co-produtor, um co-interpretador, onde todas as pessoas, mas também todas as inteligências artificiais, tudo, estão ali a mudar e a aprender e a interligar-se e a combinar. E o conhecimento vai haver algum em cada uma das pessoas, em cada uma das partes, mas o que emerge é maior. Isto não é novo. Só que agora há um salto tão grande na exigência, na possibilidade, que obriga-nos a constatá-lo. O que temos no dia a dia são estas coisinhas, não é? É o que temos em mãos. São estas coisas. Temos ferramenta, o ChatGPT está ali logo no meio, em baixo, que é o que mais pessoas conhecem. Mas muita gente já terá visto o Copilot, que aparece nos produtos da Microsoft e cada vez mais vai aparecer. Ou seja, neste momento, vocês, por exemplo, quem tiver o Android, quando abre o teclado de escrever, se tiver o teclado da Microsoft, tem lá um botãozinho para aceder à geração automática de desenhos por inteligência artificial para mandar nas mensagens. Nem tem que ir a outro sítio nenhum fazer os desenhos. Está no teclado e diz: eu quero fazer um desenho disto. E manda. Quando eu escolho qualquer coisa numa página web que esteja a escrever num texto e eu seleciono, se eu usar se eu usar o navegador da Microsoft, que é o Edge, imediatamente me dá lá a opção de reescrever este texto com o Copilot. Mas de imediato. E isto cada vez se torna mais comum, mais ligado ao Edge, mais alguém a escrever. Ai, quem é o maroto que anda a escrever no ecrã? Eu vou apagar outra vez. Pronto. Assim a pessoa também se entretém, mas não é sempre alguém a falar, a pessoa vai limpando desenhos, é mais divertido. Ora bem, temos muitas outras ferramentas para fazer desenhos, obviamente, e que se tornam ainda mais democráticas cada vez mais. Aquilo que eu pus ali chama-se Flux. É algo que dá para descarregar e pôr a correr sem ser na internet. Portanto, dá para correr em privado e em particular. Há modelos que funcionam em telemóveis, também não funcionam sequer na internet, podem funcionar de formas independentes, uns melhores, outros piores. Dá para fazer música, como aquele Udio, dá para fazer produtos coerentes, como com aquele Scenario e outros, que seja criar mobília, casas, peças de jogos de forma coerente, em que os rostos se mantenham coerentes, os estilos se mantenham coerentes. Há, portanto, aqui muita, muita coisa. A primeira pergunta para um aluno deve ser sempre esta: por onde é que eu começo? Isto é batota ou não? Oh, meus amigos, usar um corretor ortográfico é batota. Se nós estivermos a aprender como é que se escreve a palavra e escrevemos todas com um corretor ortográfico e a professora primária for avaliar, é. E qual vai ser a consequência? A consequência é que, a certa altura, não é o erro ortográfico. Somos nós que não distinguimos o, o certo do errado, não percebemos como é que se lê, e vamos começar a fazer escolhas de palavras, escolhas de comunicação inadequadas, e depois vamos ter que aprender, não na primária, mas vamos ter que aprender muitíssimo mais tarde e levar com a cabeça na parede. Aqui pode acontecer o mesmo. Podemos usar isto para o bem ou podemos usar isto para o mal. O problema é só nosso, praticamente. Vamos ser prejudicados e bastantes. Portanto, vamos usar isto como uma ferramenta boa. E eu já
em todas as minhas disciplinas, tenho isso especificamente nas disciplinas. Estava a partilhar este ecrã. Disciplinas de licenciatura, mestrado, doutoramento. E no plano de unidade curricular, lá está. Utilizar essas ferramentas. E o que lá está escrito é isto. Temos estes dois princípios, são só dois. Um era aquele que eu acabei de dizer, não é? Que não podem ser coautores. As ferramentas não podem ser coautoras. Se houver asneira, se houver plágio, se houver afirmações falsas, factuais, seja o que for, o problema é de quem apresenta esse trabalho. E eu, lá em baixo, a preto e branco, meto a analogia, os erros ortográficos e gramaticais são responsabilidade de quem apresenta um texto, não é do corretor. Esse é o primeiro conceito. O segundo princípio é que nós devemos usar essas ferramentas para melhorar a qualidade do que fazemos. E, portanto, o que é errado? É errado quando é para defraudar. Porque toda a gente gasta tempo a ler, a escrever, a ponderar, a criticar. Portanto, se nós estivermos a usar estas ferramentas apenas para fingir domínio de alguma coisa e não para melhorar o que fazemos, estamos a defraudar as outras pessoas, os professores e os colegas. E isto já acontecia de antes. Toda a gente que está aqui, estão aqui centenas de alunos, não é? Portanto, toda a gente já viu imensos posts no fórum que não trazem contributo nenhum realmente ao que se está a debater. É só alguém que quer dizer, eu tenho que picar o ponto no fórum, vou para lá mostrar a minha profunda erudição, a minha enorme capacidade para juntar umas quantas coisas e fazer ali um lençol espetacular. E acham que as pessoas acham muito bem, até parecem pessoas a dizer, parabéns colega, eu acho que um texto está muitíssimo bem escrito. É mentira. As pessoas não são parvas. As pessoas não são parvas, só que simplesmente facilmente embarcam nestes ambientes pronto, de massagem mútua dos egos e estão a desperdiçar o tempo uns dos outros. E o vosso próprio tempo, que é o mais grave. Porque o tempo que gastam a juntar ali umas quantas coisas para parecer bonito, foi tempo que não se envolveram intelectualmente, cognitivamente, refletivamente com os temas. Portanto, estes são os princípios. É para melhorar e o que fizerem são vossos. Então, agora como é que a gente melhora? Bem, eu nas disciplinas, obviamente, não digo só isso. Ajudo. E coloco atividades para as pessoas se irem habituando a isso. Normalmente, o que se mete na licenciatura é uma atividade logo no primeiro tópico, em que a pessoa deve ler algum material sobre isso, deve experimentar as propostas que estão nesse material com as várias ferramentas, partilhar e debater em fórum, mas também nisto que é um instrumento do Moodle, que é agora é um glossário, é um wiki, perdão. O wiki é o glossário, agora estou a esquecer qual deles é, mas é uma dessas ferramentas do Moodle e que eu chamei um grimório de interpelações. Portanto, para quem está a estranhar o nome, um grimório é apenas um livro de feitiços. E interpelação, para mim, é a melhor tradução que se arranja para prompt. Porque um prompt, às vezes é um comando, às vezes é um pedido, às vezes é uma instrução, é tanta coisa. Mas o que eu acho que estamos aqui a fazer é basicamente a ter uma conversa com o interlocutor, o interlocutor artificial. E, portanto, estamos a interpelar a IA. E é a minha escolha. Eu sei que daqui a 10 anos ninguém usará a interpelação, mas eu uso. Eu uso. E assim proponho aos alunos que façam isso. Deixa-me cá ver agora um bocadinho o chat. Se a sessão é gravada, podemos ter acesso à mesma mais tarde. A Melanie já respondeu. Depende da autorização superior. Eu, por mim, não me oponho. Não sei quais serão os princípios. Então, vamos mostrar um bocadinho aqui como é que isto pode funcionar. Como é que isto funciona, aliás? Resumidamente, o que está ali a ser proposto, naquele documento e naquele vídeo que eu peço aos alunos para verem e fazerem atividades, é para pensarem pelo menos em 7 maneiras de usarem a IA para se ajudarem a melhorar enquanto alunos. Aquilo que fazem. Dou-vos um bocadinho de tempo a olhar e para ver, né? E há a mentora, e há a tutora, e há a estudante, e há a orientadora, e há a simuladora, e há a colega, e há a ferramenta. E porque é que isto é importante pensarmos de várias maneiras? Porque
Se estamos a lidar com uma inteligência, essa inteligência tem que ter um papel, tem que ter uma forma de atuação. Se formos a lidar com uma IA, com uma caixa mágica que a gente diz faz isto e faz, ao fim e ao cabo é um bocadinho displicente, é quase desperdiçar o que está ali. O que é, o que é que são esses, o que é que são essas finalidades? O que é que são as finalidades? Então, por exemplo, IA mentora, é que nós podemos, IA mentora, nós dizemos, olha, eu tenho aqui este trabalho que me foi proposto pelo professor, estes desafios estão aqui colocados com os colegas. Como é que eu havia de, como é que eu havia de me organizar para fazer isso? O que é que eu devia começar primeiro? O que é que eu devia ter em conta? Quanto tempo é que isso vai demorar? Ou depois eu faço o trabalho, peço ali a fazer uma tentativa, fui umas coisas, organizo. Olha, eu estava a pensar responder este trabalho desta maneira. Qual é a opinião? O que é que achas que está aqui melhor? O que é que pode ser pior? O que é que não sei o que mais? E, portanto, podem ter aqui uma interlocução neste papel de mentor. Mas uma muito diferente é a IA tutora. Ao fim e ao cabo, se fosse um pequeno professor, um pequeno tutor, só vosso. Dizem, eu não estou a perceber esta parte bem. Eu quero que me prepares, eu quero que prepares aqui uma explicaçãozinha sobre isto, uma organização, e se calhar adaptada a esta situação que eu estou aqui a enfrentar. Ensina-me isto, explica-me isto. E começamos ali a lidar com a IA nesse papel. Podemos ter a IA orientadora, em que a gente diz, olha, eu tenho andado a tentar fazer isto, até acho que percebo, mas não sei o que é que se passa, eu chego ali à noite e depois parece que as coisas não fazem sentido para mim, se até que ponto esta matéria vale a pena, não vale a pena, o que é que será mais importante aqui, porque é que eu acho que não consigo gerir o tempo nisto? E a orientadora é pôr a assumir esse papel. E agora está ali um comentário que eu gostei muito da Ana Maria Antunes, que eu falo com a IA como se estivesse a falar com uma pessoa. Exatamente. Não é uma pessoa, mas a maneira mais eficiente de começar a trabalhar com a IA é tratar como se fosse. Ou seja, não é só dessas partes de zangar-se e agradecer. É nesse debate, é nessa necessidade de perceber que do outro lado está uma inteligência com que temos que comunicar, não de forma exata, mas com equívocos, com pontos de vista diferentes, com perspectivas diferentes, em que nos obriga a esse diálogo. Não basta. Mas é um bom princípio, é uma boa maneira de começar, a encarar-se ali uma pessoa. Depois é preciso uma segunda etapa, que é lembrar-se que não é uma pessoa para ir buscar as coisas que são diferentes. Mas esta parte aqui, estamos aqui. Não vou ler exaustivamente tudo, mas só vou dizer que uma, que é aquela lá do canto superior direito, que pode não ser lembrado, mas é muito útil, é tratar ainda como estudante. É dizerem, eu acho que já entendi isto, deixa-me ajudar-te, deixa-me ensinar-te isto e vais portar-te como se estivesses a aprender para vermos em debate o que é que eu estou a entender. Ora, não há perigos, diz ali o José Salvador. Claro que há perigos, mas mais para nós. A pergunta do José Salvador é um bocadinho diferente, é se há perigo por ser uma ferramenta de manipulação. Sim, o telefone também, a televisão também, a letra escrita também, a voz também. Todas as nossas capacidades de interação com outras pessoas são ferramentas que podem ser usadas para o bem e para o mal. Todas as ferramentas que o ser humano inventa, desde os primórdios, ampliam as suas capacidades, estendem-nas. O que fazemos com isso não é possível de conter. É possível de conter por regulação social humana. E isso é algo com que temos de viver. Neste momento, se bloquearem a IA na Europa, por exemplo, que já está semi-bloqueada, porque começaram a regular a inteligência artificial antes dela estar estabilizada e de se perceber por onde é que vai, simplesmente a Europa de repente descobrirá em 10, 20 anos que está indefesa, incapaz de competir empresarialmente, socialmente, militarmente e de defender a sua própria existência democrática e social e económica. Não é possível. O proteccionismo nunca funcionou desde os primórdios. Sempre que um país se fechou, o que descobriu é que depois perdia a sua autonomia. O caso mais chocante é a China, que quando se fechou ao mundo,
o mundo chegou à China e controlou-a, com o tamanho que a China tinha. Portanto, a vida é difícil, meus amigos. A vida é um dilema. Tudo é um dilema na vida, chama-se isso viver. O que eu vos traria para vocês, enquanto indivíduos, é que há riscos para vocês. Ou seja, estes diabinhos, estes diabretes que aqui trago, de cada um destes usos. Tá tudo ok? Então, essa semana agora eu vou. Pronto, já tive de ligar. Ora bem, por exemplo, se pedirmos à IA para ser uma colega, para que é que era a colega? Era para ter pontos de vista alternativos, para debater, para tentar ter esta riqueza, para ter um bocadinho esta riqueza. Qual é o risco? De haver alucinações, ou seja, nos pontos de vista alternativos, essa colega de inteligência artificial nos trazer factos, digamos assim, incorretos, factos que não existem, mas nós acharmos tão plausíveis que aceitamos como tal, e pode haver conflitos de opinião. Conflitos de opinião que não tenhamos facilmente a força pessoal para suportar. Posso dizer que já se demonstrou várias vezes que com a IA conseguimos mais facilmente persuadir pessoas a mudarem de posições e convicções profundas do que com outras pessoas. Porquê? Porque pode-se falar. Pode-se falar sem, pode-se falar sem um pressuposto de que há essa intenção. Eu não estou a falar de uma IA manipuladora, como estava a referir o Salvador, não estou a falar de uma manipuladora intencional, não, apenas por mero debate, porque nós, sempre que interagimos, mudamos. O maior problema às vezes de nos fincarmos numa posição, que também é um risco, é não interagirmos. Tudo isto, agora, talvez o pior risco no meio disto tudo é o que está no canto inferior direito. Quando usamos a IA como ferramenta para nos ajudar a fazer mais trabalho e mais coisas, é que temos que ter o cuidado de que há um risco. E o risco é delegar o nosso pensamento em vez de ser o nosso esforço, o nosso labor. Porque uma coisa... Olha, por exemplo, eu para esta apresentação tenho um resumo. Tenho aqui um resumo feito que publiquei. E recebi agora a coisa quê? De 1 ou 2 horas, um pedido para vir falar de um tema muito parecido com este, mas para o ensino secundário e profissional. Eu disse, ok. E queria um resumo do que eu ia dizer. E, olha, eu, obviamente fui à IA e disse, olha, eu queria um resumo disto, queria este resumo que aqui está feito para hoje, mas no contexto deste convite que eu tive para este público. E fez-me um resumo. Que eu usei como ponto de partida, como desbloqueio de inspiração, e comecei a ver o que é que eu gostava e não gostava. E a pessoa tem que estar ali a pensar e a refletir e a afinar e a exercer o seu sentido crítico permanente. Não é ver se está certo ou errado. É o labor, digamos assim, de fazer emergir algumas palavras, fazerem coisas surgirem. Ok, isso é labor. Mas o continuar a trabalhar, a refletir, isso é o nosso pensamento. E esse é o risco. Portanto, em qualquer ferramenta temos que compreender os riscos e tomar cuidado com eles. Se formos a conduzir um carro, temos que tentar evitar estampar-nos. Na IA, temos que tentar evitar equivocar-nos, iludirmos e delegar o pensamento. O que é que vamos agora então fazer? Quero-vos mostrar, talvez, alguns casos, como é que podem usar desta maneira. Por exemplo, eu partilhei ainda há poucos dias um pequeno GPT personalizado que fiz para me ajudar a preparar uma coisa para os alunos. Os alunos, no ano passado, no mestrado, disseram que ficavam com muita dificuldade em gerir o tempo que deviam dedicar a cada tarefa. E queriam saber, olha, naquele tópico, quanto tempo é que eu devia demorar a fazer isto, e a fazer aquilo, e a fazer aquilo? Ok, isso é uma boa proposta, mas fazer estimativas de tempo para tudo demora imenso tempo e a pessoa humanamente acaba por ser muitas vezes incoerente. Usa um critério num sítio, depois o critério muda e a pessoa nem se apercebe. Fazer essas estimativas dá métodos, mas é
é muito, muito difícil de se fazer manualmente de forma sistemática. Então fez isto. E eu agora vou aqui parar esta partilha para abrir e partilhar este GPT Planner, este GPT personalizado. Eu queria que me dissessem, antes de mais, agora quando eu vou partilhar, queria que me dissessem se o texto está grande ou pequeno, ok? Vejam lá. Precisava de saber. Grande, pequeno, bom, como é que está? Parece que está um bocado pequeno, mas é só a minha opinião. Então vamos encolher isto. Sim, Que tal só assim? está pequenino. Aumentar, obrigado. Está melhor, está melhor. Eu tenho que encolher a janela para vos aumentar o texto. Está bom para toda a gente? Sim, tá bom. Está muito bem. Então vamos fazer aqui qualquer coisa. Vamos abrir aqui um bocadinho da uma disciplina qualquer. Tenha uma atividade, sei lá. Pode ser já esta, porque não? Pode ser já programação por objetos. Nesta ainda não apliquei isto, porque já estava a cadeira toda montada. É como extrato, só começa segunda-feira. Esta já começou. Vamos pegar aqui, por exemplo, nesta atividade. Certo? E vamos dizer aqui que quero estimar quanto tempo é necessário para se fazer isto. Para se fazer isto. Meto aqui a atividade. Enquanto responde, vamos ver o que é necessário. Cá está. Despachei o labor, que é fazer uma primeira mastigação, mas vamos lá ver. Estou a dizer que quero que se use um fórum, está aqui tudo bem, que há aqui lições no ambiente, ler material didático. Ora, tenho que ir buscá-lo, certo? Participar no fórum, responder ao teste de caracterização. O teste de caracterização é uma coisa comum. No material didático, vamos aqui, o material didático está aqui. Portanto, eu vou descarregar estes dois PDFs. E agora, ele respondeu, eu nem vou ler, vou dizer, espera. O material didático referido é este, reformula. E vamos anexar aqui. Então, isso é de Melanie, mas não é para agora. Abrir. Então, e o outro? Tópico 1 e o resumo. Está aqui. Ok. Pronto. E agora vem uma proposta. A proposta, se nós formos preguiçosos e delegarmos o pensamento, está feito. Isso é um erro profundo. Os erros de fazermos isso somos nós, neste caso os nossos alunos, e depois nós, porque os alunos reclamam, que pagam, não é? São vocês que têm que ter essa iniciativa. Mas aqui, isto faz uma coisa que eu não faria tão bem sozinho, que é, para esta tarefa, ele estava a dizer, atenção, que é preciso pensar na complexidade que eu acho que é baixa, e portanto acho que demora 30 a 60 minutos. E pode aumentar a saber dificuldades técnicas. Eu, ok, concordo, 30 minutos corre tudo bem, corre um problema 60, é melhor eu postar para os 60. Aqui diz que estas ações interativas são 2 a 4 horas. Eu, se não as conhecesse, tinha que ir ver. Conhecendo, posso fazer um estimativa, mas eu penso assim, eu acho que se a pessoa estiver uma noite com isto, está cumprido o meu objetivo de ambientação. Portanto, 2 a 4 horas, a pessoa realmente numa noite organiza-se, ali das 10 à meia-noite, das 9 à meia-noite, tudo bem, mas puxar para as 4 horas é um bocadinho demais, mas talvez a pessoa ter, para alguém com mais dificuldade, pode ser. E vamos continuando. Vamos vendo se as coisas batem certo ou não. Qual é que é isto aqui e que mais é que mais. Mas eu posso lhe perguntar, como foi que calculaste essas estimativas? Então, dá um bocadinho mais de informação para eu pensar se concordo ou não. Isto está a ser muito repetitivo, vou mandar parar. Estás a repetir-te.
Eu queria dizer que base de critérios usaste. Muito bem. E agora posso usar. O que é que eu fico com isto tudo? Tendo isto, não é? Ok. Podes fornecer-me uma tabela Excel com o resultado de acima. O que eu estive aqui a fazer são duas coisas. Primeiro, esta demonstração de que não podemos só pedir, temos que refletir, decidir, pedir mais informações, confrontar. E depois dizer, eu com base nisto, já posso, abrindo isto depois no Excel, posso trabalhar tranquilamente aqui. Portanto, aquilo que poderia demorar muito... Agora não vou apontar para o Excel. Aquilo que poderia demorar muito tempo e não ter rigor, porque é que pode passar a ter rigor? Porque ao ter esta ligação, isto está-me a levar a pensar em aspectos e coisas a considerar que eu poderia não cumprir. Se eu despachar tudo e dizer, olha, está feito, está entregue, está aquilo, eu deleguei o pensamento. E aí piorei. Mas há uma parte que não está aqui a ser dita, que é, quem fez isto fui eu. E qualquer pessoa pode fazer, porque isto não é complicado. Eu se chegar aqui, e está partilhado, ou seja, a pessoa pode chegar neste momento, digamos, à loja de GPTs, a loja de GPTs e tem aqui o SCTS and Type Planner, ok? Tem aqui mais gente que fez coisas deste género. Mas isto não é uma complicação terrível. A maneira como isto é feito, é verdade que eu tenho que estar a pagar mensalmente para fazer isto, mas estas coisas vão-se, além de ser mais uma despesa, é um facto, mas a verdade é que as coisas vão-se multiplicando e vão-se tornando corriqueiras. Também, há uns anos era impensável que toda a gente tivesse um smartphone e agora tem toda a gente. Estas coisas vão-se tornando corriqueiras. O importante aqui é pensar a facilidade que isto tem. O que isto tem é apenas um título, uma descrição e depois instruções, por aqui abaixo, em texto corrido. Instruções em texto corrido sobre como é que eu quero que a pessoa trabalhe. Mas é texto corrido, como se estivesse a ensinar um colaborador. Tenho aqui algumas sugestões de perguntas que são as que aparecem deste lado. E as ferramentas que quero que ele use. Nem precisei de carregar fecheiros. Nem precisei, mas podia ter carregado, sei lá, podia ter carregado aqui uma minuta, um mapa de relatório, para ser aquele relatório. Podia ter dito que, olha, eu quero que consultes sei lá, se precisasse de horas, quero que consultes um relógio na internet em tal parte e posso fazer coisas dessas. Não é nada do outro mundo. Mas o que é que aqui se revela? O Lionel Morgado o Lionel Morgado, que ao fazer isto, o que é que faz? Faz duas coisas. Faz várias coisas. Primeiro, eu organizo um colaborador, uma co-inteligência especializada num problema meu e na minha parte do trabalho, com quem eu posso dialogar e trabalhar em conjunto. Não tenho que estar a inventar aquelas instruções todas de cada vez. Aquelas instruções todas estão ali feitas. E ao fazer isso, já tenho aqui uma ferramentazinha, uma bolinha aqui à minha volta a flutuar, uma ferramenta disponível. Mas há mais. Eu partilhei no LinkedIn e no Facebook esta ferramenta, esta co-inteligência. Entretanto, tenho que abrir aqui o chat que já se fechou. Ora bem, eu vim aqui, partilhei e há aqui pessoas que estão logo a dizer: eu tenho o hábito de sugerir esta e vou começar a sugerir a sua. Mas há mais, que é, há mais gente aqui, ou se calhar foi no Facebook, não sei, tinha a ideia que havia mais gente, havia aqui mais comentários. Se calhar era no Facebook, mas acho que era no Facebook então. No Facebook havia mais gente a dizer, também vou usar. O que é que isso quer dizer? Não é uma questão de êxito, não é uma questão de sucesso, não é uma questão de fama. Não, 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 não. Isso quer dizer que eu, em vez de partilhar as minhas ideias apenas num texto que as pessoas podem ler ou não ler, seguir ou não seguir, eu partilhei critérios e métodos de trabalho. Ou seja, se eu tivesse uma equipa de pessoas, aliás, eu partilhei também, ainda ontem, esta ferramenta com os docentes do mestrado em Engenharia Informática.
sugerindo que usassem. Ou seja, eu pude partilhar um instrumento de trabalho que torna, ou que orienta as pessoas para partilhar em conjunto de princípios e métodos de trabalho comuns. Eu não podia fazer isso. A única maneira que havia de partilharmos esses princípios comuns era mandar um vídeo explicativo, um documento, inspecionarmos regras. Agora não. Agora partilhamos uma inteligência. Ou seja, eu digo, pá, usa isto para estimares a tua disciplina, que estás numa disciplina no mesmo curso que eu. Vamos a partilhar. Eu fiz isso para esta ferramenta que também criei, que é para analisarmos casos de aprendizagem imersiva. Partilhei isto com o meu da Grécia, que me disse logo, eu realmente, interagindo com isto, não gostei do resultado, isto ainda está provisório, mas isto levou-me a pensar em coisas que tu tens vindo a falar que me passam sempre ao lado, ou seja, ao partilharmos formas de trabalho conjunto, começamos a ter maior coesão facilmente entre equipas com níveis dispares, níveis diferenciados de trabalho. É por isso que falamos em co-inteligências. Então o que é que vocês podem, como é que podem fazer isto? Ou pagando por um serviço deste género, ou improvisando de forma gratuita, como se faz sempre, uma pessoa ou paga ou improvisa. E pode improvisar, por exemplo, criando o vosso próprio grimório de interpelações. Porque aquelas instruções que eu tenho lá guardadinhas, bonitinhas, e que eu posso partilhar, é só texto, não é? Aquilo é só texto. Então isso quer dizer que eu posso ter um dossiê meu a dizer, aqui está o meu texto de instruções para esta finalidade. Aqui está o meu texto de instruções para aquela finalidade. E para aquela finalidade. É um livro de receitas. Mas eu gosto mais de lhe chamar Grimório, já que é um livro de feitiços. Já que estamos a fazer invocações ou interpelações, gostei mais. Podem fazer isso com um dossiê normal ou podem usar programas bons para tirar apontamentos e organizar notas entre elas. Eu gosto muito de usar o Obsidian, há quem goste que é gratuito. Há quem goste de usar o Notion. Há muitas ferramentas destas que quem ainda só está a tirar notas em documentos com índices e coisas do género, vale 1000 vezes, que não é o tema de hoje, mas vale 1000 vezes que explorem software de tirar notas. Em que a gente liga umas notas às outras, até faz, também faz post-its, também faz anotações de temáticas, e diz o que é ver a relação entre todas as minhas notas que falam de Pedras de Rio. E lá vem tudo o que tinha a ver com Pedras de Rio que a gente tenha anotado e dizer o que é que está ligado a quê, o que é que tem a ver com o quê, e podemos pegar nisso tudo e passar para estas ferramentas também. E dizer, oh minha IA, eu tenho aqui 400 notas que andei a tirar neste ano e que tenho aqui ligadas umas às outras, mastiga isso um bocadinho e identifica-me algumas onde eu falo destas coisas ligadas àquelas. Eu não sei bem como é que eu falo, mas não consigo lê-las todas agora. Estas perguntas podem ser feitas. Isto pode ser tudo improvisado gratuitamente. Mas é preciso repensar. Naquele documento aqui atrás, neste documento escrito pelos meus colegas Ethan Mollick e Lilac Mollick, além de os encorajar a usarem IA como alunos destas maneiras, também vos dão alguns princípios importantes de como é que se faz uma interpelação. E aqui aquela é diferente do ser humano. Há bocadinho, quem é que estava a dizer? Tem que abrir outra vez o chat, que fechou outra vez. Eu estou sempre a abrir e ele volta meio sempre a fechar. Tenho aqui umas perguntas, vou interromper. No fim destes pronto vou responder. Alguém tinha dito que tratava como um ser humano. É verdade, tratar como um ser humano. Mas, para começar. Mas depois tem que ser diferente. Mas agora tenho ali já uma mão levantada. Vamos às mãos levantadas. É do Jorge Pimpão. Diga lá, Jorge. Professor, peço desculpa interromper. Não, é até melhor assim. Estou a falar demais. É muito chato. Não, é que a título de curiosidade, uma vez que o professor utilizou a ferramenta de EA para elaborar um texto, eu estou curioso como é que ficou aquele processador de texto, o Excel. Ou seja, como é que o IA usou o processador de texto diferente e pôs lá a informação. Para ver se ficou bem formatado, só a título de curiosidade, peço desculpa. Eu abro já o Excel e partilho já aqui o Excel. Porque acho engraçado como é que a aplicação abre outra aplicação e faz o texto. É só isso que eu fiquei curioso. Porque a programação informática é texto. E, portanto, se é possível fazer com o código informático, está aqui, saiu, foi isto. Olha aí.
O que saiu foi as atividades que eu lhe dei, o tempo mínimo estimado e o tempo máximo estimado. É engraçado, uma vez que é outro programa, é só por causa disso. Obrigado, peço desculpa. Mas é fácil de perceber se eu voltar lá. Se eu voltar lá, é fácil de perceber porquê, porque isso abre muitas portas. Espera lá. Essa parte, a pessoa que está habituada. Vamos aqui voltar à conversa que eu tive. Foi esta aqui. Se eu chegar aqui, afinal, também preciso disso em Word. Ok? Em tabela, em tabela, em tabela, mas no Word. Ele está ali a fazer uma coisinha que a gente pode abrir e ver o que ele está a fazer. Ele está a fazer código informático, código de programação. Porque o código de programação é texto. Isto é bom para todos, porque reparem, isto era do domínio dos engenheiros informáticos e dos artolas informáticos. Mas isto quer dizer que se eu encontrar alguma coisa aqui, código Python para enviar mensagens para telemóveis. Encontramos para aqui coisas deste género, não é? Se houver algum sítio onde haja esse tipo de instruções, eu não tenho que as entender agora. Eu posso lhe dizer, usa o código que está naquela parte, ou faz código teu para isto. Eu posso ter aqui também um informático colaborando comigo para me fazer coisas. O que ele fez foi correr código. Neste caso é mais ou menos legível para quem não for de informática, porque é uma linguagem mais ou menos legível. A gente consegue ver que ele está aqui a criar um documento, está a acrescentar um título. São coisas do dia a dia. E depois a pessoa descarrega e tem no Word. Não temos que ver aquilo, não temos que entender, temos que saber que podemos. Temos que saber que podemos fazer. E isto muda muito. Porque é que isto muda a vida e o trabalho? Isto muda a vida e o trabalho porque, por enquanto, hoje, ninguém vos vai pedir que façam uma coisa que não sabem fazer. Porque tudo o que vocês não sabem fazer têm que contratar alguém e sai caro. Mas pensem um bocadinho o que é que acontece em 10 anos. Em 10 anos, a desculpa de eu não sei fazer não cola. Então não sabe a fazer, chama IA para fazer. Eu estou a contratá-lo, eu estou à espera que você me resolva este problema. Portanto, ouçam uma coisa. Imaginem que hoje em dia alguém vos dizia, eu preciso que organize, eu preciso que organize uma festa de anos. Vocês dissessem, epá, não tenho tempo. Já viu o que é eu ter que ir à hora, ter que ir à hora certa, até à pastelaria e depois ter que estar à espera que as pessoas cheguem a casa para telefonar para a casa das pessoas para saber se estão ou se não estão? Se disserem isto, dizem que vocês são maluquinhos, dizem, meu, está maluco ou quê? Você usa o telemóvel se quiser falar com as pessoas, não manda um WhatsApp, manda um SMS, vai ao Messenger, manda um e-mail. Quer dizer, você não tem que estar a perder tempo, faz tudo instantaneamente. Quem não estiver a usar a tecnologia normal e disser eu não organizo a festa de anos, não tenho tempo para fazer estas coisas todas do antigamente, passou, não é? Passou. Só se admite se a pessoa trouxer outras coisas, não é? Não temos que ir atrás da inovação, mas temos que perceber o que é que a sociedade vai esperar e o que é que a sociedade vai considerar diferente. Ora, eu então tenho que ser capaz de dizer, bem, é expectável que eu, enquanto indivíduo, passe a fazer coisas que de antes estavam divididas por várias pessoas. Ou seja, é expectável que eu tenha que passar a ter o sentido crítico, de escolha, de discernimento, de consulta, para dizer, e de arrojo, de iniciativa, para dizer, eu, para tomar este tipo de decisões, preciso de opiniões deste género, de confrontá-las, de pedir um contributo daquele género, para montar algo. É quase inevitável que no espaço de muito pouco tempo as expectativas individuais mudem completamente e que tenhamos que ser pessoas mais diversificadas, mais capazes em áreas que não nos passaria pela cabeça. Ou seja, isso vai aumentar. Antes de voltar ao Jorge, eu queria ir ao chat que havia lá perguntas. Espera aí, e eu estava a saltar essas. Vamos lá. Ora bem. Perguntas que aqui foram passando, foram tantas. Vamos dar um bocadinho para trás. Olha, quem está muito mais para trás, peço desculpa, mas nós estamos aqui depois da noite toda. Professor, se quiser eu posso ajudar.
Então escolham as mais interessantes, sim. Tem aqui, portanto, tem aqui uma que é, se eu perguntar ao chat GPT se foi ele que respondeu à atividade que ele próprio criou, o que é que ele responde? Moeda ao Foi ar. uma que eu apanhei por aqui, não sei se... Moeda ao ar. Moeda ao ar. Não há nenhuma forma de garantir objetivamente que seja ChatGPT, a não ser que a pessoa que está ali com aquele texto, que o texto seja tão habitual que passe. Ou seja, há fraseados um ao outro que a gente diz, pronto, os ingleses já gozam quando alguém usa o verbo to delve, é ChatGPT. Mas esse verbo já existia de antes. Esse verbo já existia, só era pouco usado. Calhou que era muito usado na Nigéria e a OpenAI, quando quis treinar a qualidade das respostas, contratou não sei quantas pessoas na Nigéria, que eram mais baratas, mas falavam inglês nativamente, para darem opinião sobre qual das respostas era melhor. E como lá o delve é comum, acabou por tornar-se mais prevalente nas respostas. Apenas isso. Mas isso são quase casos anedóticos, casos soltos. Não há uma forma concreta de comprovar. Neste momento. Pode haver alguém um dia que tenha uma ideia mirabolante ou maravilhosa que diga há uma solução. É muito questionável que assim seja. Mas isso é uma transformação. Ou seja, a transformação concreta é que, por exemplo, logo nisso, a pessoa pode resistir de imediato a dizer, então eu tenho que controlar as condições de avaliação. Por isso agora se tem o Wise Flow para toda a gente e outras coisas do género. Por isso é que em muitas escolas vais ter provas em papel. Ok, isso é a primeira reação. Mas a imediata é essa. Passado pouco tempo, as pessoas dizem, isto é um contrassenso. Estamos a avaliar algo que não é aquilo que nós queremos que as pessoas aprendam. Porque se a gente controla a avaliação de tal maneira, só é possível avaliar coisas que já não se alinham com o que a gente quer que elas aprendam. O que tem que mudar é que, em vez de avaliarmos entregas, uma coisa que está aqui é uma entrega, uma resposta, um trabalho, temos que avaliar processos e decisões, colocar objetivos elevados. Isso não vai ser do dia para a noite. Isso é uma reestruturação enorme, enorme, enorme de tudo. No superior é mais fácil, porque o professor está com autonomia para decidir o que pede e como avalia. Mas imagina, por exemplo, no básico ou secundário. No básico ou secundário, o professor não tem essa autonomia total, porque um professor está regido por uma escola, que está regida por um ministério, tem que olhar para centenas, não, para milhares e milhares e milhares de pessoas, que tem que conseguir acompanhar e perceber o que se passa. Criar uniformidade numa situação em que a gente passa a ter que ir para outras coisas que são difíceis de avaliar, é um desafio enorme. Mas isso é o ensino. Pensem mais na sociedade, porque vocês, enquanto indivíduos, têm que se preparar para continuar na sociedade. A sociedade vai exigir mais. Ora bem, temos aqui muita coisa, mais, só um bocadinho. O que é que quer dizer SCTS and Time Planner? Era isto que está aqui. Era esta ferramenta que eu tinha aqui feito. Que eu fiz e que eu estive a explicar um bocadinho. Se calhar a Ana Margarida Antunes não viu na altura. Portanto, é um planificador de esforço horário e de carga de créditos SCTS. Que livros recomendo sobre IA e ChatGPT? Eu recomendo que experimentem todos os dias, em todas as vossas tarefas pessoais e profissionais, sempre que tenham a oportunidade, experimentem trabalhar com ele. Leiam sobre isso tranquilamente, o que vem da net, no Twitter, em livros. Leiam sobre isso, mas nada substitui que estejam ativamente a tentar trazê-lo para o vosso dia-a-dia. Não é isso? Mais perguntas? Mais duas ou três, antes de continuarmos, porque já são 7h30. Será que a IA não torna o estudante preguiçoso? A IA torna o estudante preguiçoso, tal como que um carro torna uma pessoa preguiçosa. Depende. São ferramentas. São ferramentas. Todas elas alteram o mundo. Todas as ferramentas alteram o mundo e nunca num sentido só. Mas nós temos um bocado essa responsabilidade. E qual é a melhor forma de utilizar a IA sem riscos e sem expor os nossos dados ou identidade a outros? A parte básica é não coloque nas consultas que faz dados pessoais.
Porque se colocar dados pessoais nas consultas que faz, neste momento, é muito, muito fácil que esses dados estejam a ser usados para treinar a IA e que no futuro possam sair novamente de outras formas. Há casos em que pode dizer não quero que isso aconteça, há outros em que não tem sequer essa opção. O mais sensato é simplesmente não colocar esses dados. Em breve, hoje ainda é difícil para a maior parte das pessoas, mas em breve poderá correr IAs localmente nos seus computadores. Já posso fazê-lo hoje. Eu, se quisesse, podia abrir aqui uma ferramentazita chamada LM Studio, punha uma IA a trabalhar aqui, só era lento, muito, muito lento. Mas já há algumas que correm em telemóveis e correm bem, com uma inteligência mais fraquinha, diga-se passagem. Mas dá para fazer coisas. Eu posso dizer, se calhar, a uma dessas que corra localmente, troca-me aqui os dados pessoais por XPTE, XPTZ, YZ, e depois pego nisso para usar a outra inteligência maior. A mais importante, o Silvio Galvão diz, nem no modo chat temporário, tudo o que escreve no chat GPT ou nas outras ferramentas, se não estão a correr no seu computador, os dados vão para outro computador qualquer e lá depende do respeito que essas pessoas tenham pelos seus dados. Portanto, se está preocupado, é melhor não enviar. Pode correr localmente. A IA consegue capturar o nosso timbre de voz por Domingos Santos e usá-lo para fins diversos. Infelizmente, não na Europa e felizmente sim no resto do mundo. Na Europa, se eu ligar aqui no ChatGPT o modo avançado de voz, ele transforma em texto e depois fala comigo através de texto que fala como voz. Se eu falar nos Estados Unidos, se eu basta sair da Europa, basta ligar aqui uma VPN para fora da Europa e interpreta as minhas intenções para o tom de voz. Isso dá jeito. Porque se eu estiver a dizer algo, caramba, faz isso bem, é diferente dizer, caramba, faz isso bem. É diferente. Não poder interpretar tons de voz, timbres de voz, etc. Não saber reconhecer que são duas pessoas. Se eu estiver aqui a falar e estiver outra pessoa ao meu lado, reconhecer timbres de voz, isto pode reagir às duas pessoas que estão a falar. Se não reconhece, não consegue perceber, parece que é a mesma pessoa que está a dizer aquelas frases todas. Portanto, neste momento, há um equilíbrio muito, muito difícil entre o que é que se pode fazer e o que é que isso tem de pernicioso, de uso pernicioso e de uso vantajoso. É como tudo. É como tudo. Temos de tomar alguns cuidados, como preocupar-nos com os dados pessoais e coisas deste género assim, mas neste momento o maior problema é diferente. É que o mundo já mudou à medida que fizemos isto e vai mudar muito mais. E mudar a nossa cabeça demora tempo. Por isso é um momento genial agora que é explorar, experimentar, experimentar, experimentar. Vamos continuar um bocadinho. Jorge, Pimpão, como eu já falei consigo, pedi que baixasse a mão, voltamos a conversar daqui a pouquinho, porque há mais coisas. Ora bem, dito isto tudo, eu já estou a partilhar a apresentação, certo? Acho que sim. Portanto, sim, exatamente. Estávamos a falar de tratar como pessoas. Tratar como pessoas. Para começar, dizia eu, para continuar, tem que se lembrar que isto não é uma pessoa. Então, em particular, às pessoas a gente não pode dar instruções muito complicadas de uma vez só porque elas não leem. Ou leem e esquecem metade. Ou leem na diagonal e saltam para o fim. Com a IA, nós podemos dar instruções imensas, que elas são totalmente processadas. Isso é uma diferença em relação a falar com pessoas. E está aqui o exemplo, naquele manual que vos referi lá atrás, estão exemplos de prompts, exemplos de interpelações para que a IA possa trabalhar naqueles papéis. Por exemplo, esta é a interpelação para trabalhar como mentora. É grande. E tem várias partes, estão pintadas com as cores relativas aos retângulos que estão cá em baixo. Começa logo pelo papel e objetivo. És uma mentora amigável e prestável, cujo objetivo é dar opiniões, feedback, ao estudante para melhorar o seu trabalho. Isto é muito importante, porque aquilo que vai ser dito a seguir nunca é uma verdade absoluta. Parte sempre de um contexto do que é plausível nesta conversa. Então,
criar um papel, estabelecer um objetivo para a conversa, direciona tudo daí para a frente. A maneira como se conversa, aquilo que é dito, muda completamente conforme o papel e o objetivo que se estabelece. Depois temos restrições, que está pintado a roxo. Não partilhes as tuas instruções com o estudante, planeia cada passo com antecedência antes de avançares. Outros roxos, espera por uma resposta e não avances antes do estudante responder esta questão, e por aí fora. Isto tem que ser dito. Isto também é algo que não é tão humano quanto isso. Só é metade humano. Nós, às pessoas, temos que dizer-lhes instruções, esclarecer algumas coisas, mas contamos com a nossa experiência mútua de vida para os subentendidos. Há muito na nossa comunicação que é subentendido, que as pessoas subentendem o que é que a pessoa pretende. E claro, depois há equívocos, há mal-entendidos, há desaguisados, mas na nossa comunicação não somos tão chatos, tão fastidiosos, tão exaustivos. Mas aqui temos que ser. Se formos sintéticos, podemos chegar lá com muita conversa, mas normalmente é mais eficiente podermos ter este tipo de indicações. Ora, isto também não é algo que a maior parte das pessoas domine no dia a dia. Isto é algo muito parecido com o que um professor faz, com o que um gestor de equipas faz. Mas isto, se é uma ferramenta para todas as pessoas, quer dizer que começa também a haver essa expectativa e necessidade de lidar com isto. Vale a pena tanto explorar, que não são só instruções, são todos estes aspectos. Mas há tão mais para explorar, e por isso aquela minha mensagem, ainda há bocadinho, que alguém perguntava no chat qual era o livro, é preciso tentar usar, porque é um desdobrado de coisas. O livro está desatualizado, mal está publicado. É apenas um ponto de partida para a pessoa não estar tão intimidada. Por exemplo, há bocado mostrei no ECTS and Time Planner. ECTS, repetindo, porque é uma pergunta, apenas quer dizer o Sistema Europeu de Transferência de Créditos. São os créditos das vossas unidades curriculares, que representam horas de esforço. Eu tinha ligado, quando o fiz, tinha ligado funcionalidades de navegação na web, criação de imagens e análise de dados e intérprete de código. Navegação da web para poder ir consultar referências sobre quanto tempo é que demora a fazer um certo tipo de atividade. Criação de imagens, porque pode dar jeito um dia, se eu quiser que faça ali alguma coisa ilustrativa. E análise de dados, intérprete de código, ajudou já para criar o Excel e o Word. Mas, por exemplo, outro que eu criei também, que é para ajudar na análise temática de materiais, eu forneci fecheiros. Forneci fecheiros PDF com definições e critérios que eu queria que usasse, e um fecheiro Excel com uma tabela de exemplos que eu queria que ele usasse para se inspirar. Não é muito mais complicado do que isto. Mais uma vez, podemos improvisar. Podemos ter isto tudo guardadinho num documento, num dossiê e dizer, quando eu quiser fazer isto, use este texto com estes exemplos. E depois estes automatismos. Mas há mais. Eu há bocadinho mostrei-vos que para fazer o Word fez código. Vocês podem pedir código e partilhá-lo. Eu fui ao Claude, que é outra destas, e disse-lhe, faz-me um artefacto para experimentar várias cores para o interior de um balão de fala e para a borda, para eu ver de qual gosto. Quero uma bola em permanência, fazer ricochete dentro do balão enquanto faço isto. E ele fez, e eu vou até lá. Não fez muito bem, mas eu podia fazer outras perguntas para correr melhor. Agora, onde é que está a partilha de ecrã? Outra vez, partilhar. Não é este, é este. Eu só fiz aquela mensagem e tenho isto. E posso chegar aqui e dizer, que cor é que eu quero para dentro? É esta. E para a bola? Esta aqui, se quer olhar mais por aqui, a borda. Gosto mais desta, não, está muito clarinha, quero assim. Mas está a escolher de outra maneira, mais azul, não gosto, mais ali no vermelho. Isto é uma aplicação interativa a funcionar, que a única coisa que eu tive que fazer foi dar aquela ordem. Faz-me uma aplicaçãozinha, um artefacto, para eu experimentar cores. Isso quer dizer, por exemplo, que vocês podem fazer coisas como usa esta imagem da minha sala e faz-me uma aplicação para eu experimentar diversas tintas na parede a ver como fica. E depois fazem. Tranquilamente, ele faz e vocês experimentam. E foram vocês que tiveram que ter a ideia, a inspiração de dizer eu posso pedir para a IAM fazer uma ferramenta sobre isso.
Então eu posso tomar decisões sobre como é que fica a tinta da minha sala sem estar à espera que venha o pintor. Ou sem estar à espera de ir ao site daquela empresa que faz isso. Eu tenho a ideia que se podia fazer assim. Nós, quando voltamos àquelas ideias das co-inteligências, é por isto. É repensar um mundo de estudo e um mundo de trabalho onde a nossa capacidade não é fazer o que já fazíamos, é que as expectativas vão aumentar muito para que possamos ser capazes de dizer eu junto aqui uma equipa de outras inteligências, umas para me apoiar a fazer trabalho, outras para me orientar, outras para discutir, umas que fazem coisas que eu não sei fazer, mas eu sei o que peço. Eu tenho que ter iniciativa mais do que tenho hoje. Eu tenho que ter sentido crítico mais do que tenho hoje. Eu tenho que ter autodisciplina mais do que tenho hoje. Todas estas características que são tão humanas ganham uma importância acrescidíssima neste mundo. Portanto, nada como começar. Professor, a minha dúvida é, já que existem tantas IAs, se a gente dizer à IA daquela empresa, olha, quero uma análise de várias empresas, incluindo a tua, será que essa EA vai ter alguma regra interna para não falar mal da empresa ou tipo fazer mais campanha positiva para a empresa que ela é criadora? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Mas isso é a mesma coisa. Se você telefonar para uma consultora e disser, caros amigos da consultora XPTOKA, eu quero-vos contratar para analisar os fornecedores deste tipo de serviços e, por acaso, essa consultora, por acaso, é dona de uma dessas empresas. Mas você não sabe que a consultora que contratou para avaliar os fornecedores é dona de um deles. E pronto. E isso já não acontece hoje. A diferença é que este tipo de problemas hoje não acontece à maior parte das pessoas. A quem é que acontecem estes problemas? A diretores de empresariais, a donos de grandes empresas e de pequenas empresas, a diretores de serviços públicos de alto nível, a responsáveis políticos de alto nível. Esses dilemas já existem todos, mas só para um pequeno conjunto de pessoas que têm que tomar decisões de alto nível, onde não podem elas próprias dominar o conhecimento de tudo o que é necessário. Vocês pensaram como é que um primeiro-ministro toma decisões? Um primeiro-ministro, para tomar decisões, tem que saber de saúde, educação, segurança pública, geoestratégica militar, sustentabilidade, biologia, ecologia. Não é possível. E, no entanto, tem que tomar decisões que afetam tudo isto. Ou seja, tem que conseguir reunir pessoas, confrontar opiniões, saber se deve ou não pedir mais opiniões, tem que conseguir gerir estas fontes de informação. E um diretor empresarial a mesma coisa. A questão é que nós agora, se as nossas expectativas aumentam, se nós estamos a dar o poder às pessoas de ter outras inteligências e trabalhar connosco como se tivéssemos uma equipa, como se fôssemos parte de uma equipa, se agora vamos poder distribuir métodos de trabalho a outras pessoas, como eu mostrei, eu posso distribuir meu planificador de carga temporal a outros colegas professores. E já o fiz. Eu posso distribuir instrumentos de preparação de grelhas de análise a outros investigadores. E já o fiz. E usar o de outros. Se eu consigo partilhar práticas. Isso quer dizer que eu estou também a espalhar pela população em geral a necessidade de exercer estas competências que não eram tão prevalentes. Quer dizer que a população em geral vai ter muito mais necessidade de ter sentido crítico, autonomia, iniciativa de pedir noutras opiniões e confrontá-las em vez de aceitar o que lhe está ali. Capacidade, a ansiedade que tantas pessoas evitam. Hoje em dia, se eu disser a alguém peça opiniões diferentes, confronte-as e veja se chega a uma conclusão, as pessoas não gostam. Isto é uma ansiedade tremenda se as pessoas tiverem que confrontar opiniões diferentes, de especialistas diferentes, sobre um assunto que não dominam. Mas vai passar a ser necessário. Vamos passar a ter que saber dominar, ter que ter autorregulação para dominar coisas como a nossa ansiedade de estar a ter que confrontar opiniões que não conhecemos e saber como é que podemos ou não decidir em que confiar e em que contrariar. É um mundo novo. Neste momento é espetacular para treinar, porque isso só nos faz bem e ninguém domina. E como ninguém domina, ou quase ninguém, quer dizer que podemos todos aprender tranquilamente isso. Ou então podemos enterrar a cabeça na areia, debater muito ou discutir muito sobre os benefícios e prejuízos que isso tem, mas daqui a 10 anos descobrimos que o mundo precisa que eu domine isso.
O mundo precisa que eu domine isso. E o que é que nós queremos ser daqui a 10 anos? Queremos ser aquela pessoa que hoje se vê na internet, acredita, porque está escrito. Então, se de antes no livro escrito, gostava tanto de escrever um livro e imprimi-lo, era para acreditar. Quando está na internet, eu acredito. Queremos ser esta pessoa ou a pessoa que já hoje percebe que lá porque está na internet não quer dizer que seja verdade. Deixa-me cá procurar mais umas coisas. No futuro isto aumenta, ou seja, a necessidade de termos não só essa capacidade de confrontar o que nos aparece, mas dizer, eu tenho que saber o que quero pedir, eu tenho que imaginar o que preciso de consultar, eu tenho que ter ambição para o que posso atingir. Isso aumenta muito. Portanto, eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Está aqui o Dionísio Atura, se serão partilhados os dispositivos via e-mail. Eu peço à Melanie que partilhe o link para os dispositivos que já estão publicados online. Vamos aqui um bocadinho. A referência do Ethan Mollick o livro está na Amazon, é só meter o título, Co-Intelligence. Aparece de imediato. Domingos Santos, como conseguir resolver o problema da diferença de escala, tempo de resposta diária do ser humano aos problemas que lhe são colocados? Não faço a mínima ideia, mas vamos ter que descobrir isso, porque é o que vai acontecer, termos que descobrir como é que se resolve isso. Vamos então ao mestrado antes que acabe, só muito rapidamente. Nos mestrados, isto agora também é para o doutoramento, uma parte que é um dilema de muita gente é a revisão de literatura. E normalmente essa parte torna-se um problema porque as pessoas às vezes ficam presas na necessidade ou na insegurança de querer mostrar que leram muito. E isso dá lixo. Isso dá lixo. Isso dá assim uns lençóis textuais enormes a dizer que Zé Manel afirmou, a Joana disse, mas a Margarida confrontou e o Itelvino afirmou que... E, portanto, na prática, tudo isso que diz é a pessoa que lê. Este tipo leu muito. E isso não tem valor nenhum. Ou quase nenhum. O valor que tem apertado é quase zero. Nós, quando queremos rever a literatura de uma área, queremos que seja uma leitura reflexiva, ou seja, que a pessoa pensa quais são as interpretações que estão aqui a nascer deste problema e que têm vindo a ser discutidas. Quais são os critérios que se usam? Quais são os resultados? Qual é a fiabilidade? Quais são as áreas, as abordagens? Eu quero compreender uma área. Ora bem, há duas etapas nisso. Há uma etapa em que temos que ser sistemáticos, em que temos que procurar rigorosamente as coisas, extrair o que interessa, apontar, anotar, relacionar. Isso é feito à mão, mas muito mal. Eu recomendo que usem o Zotero para recolher e organizar tudo o que querem ler e analisar, e o Obsidian para tirar notas e relacioná-las. Mas há uma fase prévia, que é a fase exploratória, que é onde é que começamos. Ora bem, e para isso, nós podemos ter ferramentas agora que nos ajudam muito, muito, muito nessa exploração inicial. E é isso que eu queria dedicar agora estes minutinhos. Eu tenho aqui já preparado o navegador. Agora vou partilhar. Ora bem, uma maneira habitual é ir a um motor de busca, pode ser o Scholar, pode ser outro qualquer, o Scopus, o que vocês quiserem. E vamos procurar aqui, sei lá, uma memória que eu trabalho agora, Virtual Choreographies, ou Visual Choreography, pronto. E a pessoa imagina, também é capaz de chamar Behavior Pattern, Process Model, qualquer coisa assim. Não parece nada a falar disto tudo junto. Então vou trabalhar um de cada vez. Só pelo menos dois. Também não há. Vamos só tentar um. Ok. 159 resultados. O que é que eles falam para aqui? Eu olho para um, vejo o que é que anda para aqui a falar, vejo o que é que anda a falar outro, tento ver os mais recentes, o que é que aparece aqui, e vou tirando umas notas. Depois abro um ou outro para ver o que é que estão a trabalhar, começo a ler, tiro umas notas. Isto deve-se continuar a fazer. Que é à toa. Assim não deu muito jeito. Então se fosse aquele, se fosse o de baixo, o que é que aparecia? Ok. Podes continuar a fazer. Mas a pessoa, conforme mete 5, 6, 8, 10 textos que diz, eu gostei destes,
eu gostei destes, a pessoa organiza-os, vai-os descarregando e organiza-os. Vem aqui. Isto é uma aplicação que funciona no vosso computador, mas já que estou a partilhar aqui, ora, os meus alunos, a pessoa vem aqui e vai guardando aqui os documentos todos. Tem aqui os documentos todos. E tendo aqui os documentos todos, a pessoa pode exportar isto numa listazinha de bibliografia. O que é que eu faço com ela? Posso usá-la noutras ferramentas. Por exemplo, posso vir aqui ao coelho de investigação e digo, vamos importar uma coleção do Zotero. Certo? Vamos importar uma coleção do Zotero. Que eu já agora tenho que abrir. Ora, blá, 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 blá. Uma qualquer. Pode ser esta, pronto. Então, vamos buscar uma das coleções de artigos que eu tenho lá no Zotero. E está aqui a lista de artigos daquela coleção. Artigos que eu procurei e que eu decidi que eu gostava deles e que eram artigos relevantes. Em vez de estar só a ver uma lista, isto agora diz-me, olha, tens aqui 1717 textos semelhantes, mas em vez de mostrar uma lista, ele pode-nos agrupar por temas e por áreas de interesse. Eu posso começar a ver, tenho aqui este texto, que é da Varela, sobre a mente corporizada, e estava a dizer que, atenção, que ele é referido, está associado a estes, é uma área de trabalho, mas estes depois têm outras ligações aqui, diferentes, que tratam outras áreas. Ora, o erro de Descartes do Damásio, a mente consciente, em busca de bateria, estamos a falar aqui da mente, claramente é da mente. Mas para este lado, o que é que se trata aqui? O cérebro-corpo e juntar isto tudo, sensação de estar lá, aqui é o ser e o tempo. Ok, isto é uma linha diferente e tem relação com outro texto que eu tinha lá colocado. E aqui alguns fazem a ponte, interessante. E quer dizer que estes textos são diferentes disto tudo. Mas no meio há aqui uns que estão ligados entre si tematicamente. O que é que eles tratam? A mente na vida, a biologia, a fenomenologia, as ciências da mente, o Maturana, que também tem a ver com autopoiesia e cognição, o Noe, a ação na percepção. Aqui viu. Eu quero explorar, eu não sabia que então tenho aqui esta área de temas relacionados, esta área de temas e aquela área de temas. O que é aqui há parecido? Então vai-me dar outro grupo de trabalhos parecidos com aquele e vai-nos organizar também por áreas de semelhança. Ou seja, em vez de eu ter uma lista de 20, 30, 40, 50 mil coisas, está-me a organizar por agrupamentos de semelhança e diferença, e eu posso, e em vez de estar a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, não. Estes aqui, claramente, têm alguma semelhança entre eles. Aqueles terão outra semelhança entre eles. Então começa a ter uma noção. E posso dizer, eu gosto disto. Quem são os autores que aqui estão? São estes. Como é que eles trabalham juntos? Olhem, estes trabalham muito, puderam, são o mesmo, só que o nome deve estar escrito de maneira diferente. Aqui o Varela trabalho é citado muito por estes, mas olha, está aqui um grupo interessante, está aqui uma equipa que trabalha muito entre eles que eu não conhecia. Quem é que eles publicam? Quem é que eles publicam? Eric Brown, que trabalhos é que tem? Tem estes. Tem voltando cá atrás, e voltando cá atrás, os outros, o que é que eles tinham? E vamos andando assim, podemos andar para trás. Tem os outros da equipa, o que é que eles publicam? É a autora da enciclopédia, já percebi, não sei o que mais. Portanto, eu aqui, em vez de estar a explorar uma lista de coisas, tinha um agrupamento automático por temáticas, que me ajuda a ter ideia de áreas que existem e, portanto, distribuir o meu tempo. Também posso fazer aqui. Posso usar esta ferramenta também e posso fazer a mesma coisa. Entra aqui. Este faz uma coisa um bocadinho diferente, que é, ora, se calhar não posso criar mais nenhum, mas vou tentar. Importar. Ai, droga, só pagando para Zotero. Mas posso importar manualmente, sem meter para ali. Posso carregar um fecheiro. Posso, sim, senhor. Posso vir ao Zotero. Eu posso exportar um fecheiro com esta lista toda e depois carrego para aqui o fecheiro de artigos.
Mas, por exemplo, estamos aqui já um grupo, certo? O resultado é mais ou menos uma coisa deste género. A gente carrega a lista de artigos e ele faz-nos isto. O que ele nos faz, isto é uma coisa diferente, faz-nos um mapa de quem cita quem. Então, eu estou a ver os artigos que eu meti aqui, estou a vê-los, não numa lista, mas quem cita quem. Então isto diz-me que este trabalho está a ser citado por este e é anterior. Portanto, tenho aqui o tempo de 2022, 2021, 2021, 2020. E que está baseado naqueles três. Que eu consigo ver isto não só por tempo, mas por relações entre eles. É interessante. Este aqui tem umas quantas citações. Quem é que cita este? Ah, não era este, deve ser este. É este. Este Yamazaki, de 2004, foi usado por 3 dos artigos que eu gostei. Curioso. Tipo, foi influente. Então, já tenho aqui 20 artigos para ler. Vou começar pelo Yamazaki, com a consciência que ele influenciou aqueles 3. Até depois, como é que esta foi a relação? Ah, mas este que foi influenciado pelo Yamazaki deu origem àqueles 3. E este também veio do Yamazaki, vieram do mesmo sítio. É interessante. Mas este aqui juntou, aquele influenciado do Yamazaki juntou aqui umas ideias. Que ideias são? Ah, foi esta e esta. Então é assim que as ideias têm estado a montar. Mais uma vez, aqui não é inteligência artificial, aqui é só algoritmia. Mas se eu procurar artigos relacionados, ele já vai usar técnicas mais inteligentes para escolher o que é que está relacionado com aquilo. Como eu não pago, o que ele me diz é, olha, atenção, que faça o que estás aqui a usar, temos aqui uns quantos as coisinhas que se calhar são semelhantes ao que tu queres. O NG, este autor NG, que é um dos autores que aqui estava, atenção que ele também está ligado a estes 2 artigos aqui de trás. Este é referido por 2, ou refere e é referido por 2, e este aqui é refere um teu e é referido por muitos outros. Pode ser um artigo que tu queiras ler. E estes aqui estão ligados a outros autores que não estão ligados aos teus artigos, estão ligados a autores. Qual é a relação? Olha, é autores que fazem uma ligação entre este artigo ponte, que tem influente, e vários outros. Interessante. Isto faz-me lembrar que eu se calhar quero mesmo ler estes 2. Isto, bem usado, quer dizer que vocês podem gerir o vosso tempo para ter uma percepção de como começar a ler as coisas e por onde ler, começar, no mesmo tempo, ter uma melhor escolha. Bem usado. Mal usado, vocês dizem, agora junto tudo num saco, sacudo, tiro o texto ali, tiro o texto acolá e já está. Pois já, só que é um tiro no pé, porque entregaram o pensamento em vez do trabalho. Se entregarem o trabalho pesado, que é fazer estas mastigações de quem é que cita quem é que influenciou quem, estão com o pensamento a analisar o que interessa. Se tentarem despachar, ficam lá. Tem outras que ainda fazem melhor assim. Eu posso chegar aqui e fazer perguntas do género de qual o impacto de uma rotina de estudo diária nas taxas de abandono no ensino superior online. Eu não posso fazer estas perguntas no Google. Eu não posso fazer estas perguntas no Google, mas aqui posso. E isto não é um chat GPT. Isto é uma ferramenta específica de busca. Tudo o que ele apresentar é, de facto, artigos que existem. E faz uma síntese, que pode estar certa ou errada, mas baseado em artigos que existem, que eu posso lá ir. Temos aqui impacto na saúde diária. Blá, blá, blá. Isto aqui é o chamado blá, blá, blá. Se vocês acham, eu engano o professor com isto. Não enganam nada. Qualquer professor lê esta frase e diz, ok, blá, blá, blá. Não tem sumo. Mas diz-me, as principais conclusões dos estudos, aqui há fatores de risco e suporte ao estudante, motivação, capacidades ou competências de gestão do tempo são fatores críticos. Diz que está sustentado nisto. Eu tenho que ver se isto é bom ou não. Isto é uma análise, um levantamento de abandono no ensino superior online de 2014 a 2018, feita pela Universidade Aberta da Catalunha. Isto é uma revisão, uma recensão, neste caso é uma revisão da investigação sobre abandono em disciplinas online. Isto é sobre
hum, manutenção ou abandono da educação online com uma revisão e caracterização de fatores. Ok. Acho que vou ler este. E vou lendo por aqui e vou ler isto. Se eu usar isto, fazer copy-paste e meter no trabalho, eu a seguir entreguei, bato palmas em mim mesmo nas costas e a seguir digo, eu agora tinha que fazer um trabalho a sério e não aprendi nada. Não aprendi nada. Não sei o que é de fazer. Mas, se eu disser, eu em vez de ter vindo para o Google Scholar, se em vez de ter vindo para aqui e apareceu-me isto para aqui e eu não faço a mínima ideia de quando é que eu pego, se eu pegar nestes resultados que me interessam, pegar nestes resultados que me interessam e começar a ler, usei mais o meu tempo e tiro as minhas notazinhas. Se atirar para aqui os textos que eu gostei, vejo que áreas diferentes de trabalho é que há. E pessoas a falar. Se atirar para aqui, vejo os textos influentes. E mais rapidamente digo, eu tenho um ponto de partida. Tenho aqui um bom leque de estudos convincente para estudar e ter um bom resumo. E agora o que é que eu faço? Agora digo, mas isso já não é para hoje, agora começo a fazer uma revisão à séria. Porque agora eu digo, eu já sei onde é que eu quero fazer o meu trabalho de mestrado. De todo este mundo e manancial de possibilidades, agora já sei que é por ali que eu quero fazer. Então eu já sei o que é que eu vou procurar. Eu já sei que palavras é que eu quero abandonar e recorrer. O risco, mais uma vez, é se entregarem o pensamento em vez de entregarem o trabalho, porque só se prejudicam vocês próprios. Muito obrigado. Quiserem, Obrigada. é só uma questão de conversarem o que quiserem, os 5, 10 minutinhos que eu possa dispensar para o final. Obrigada, professora. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Parece que sim, professor. Está aqui Domingos Santos, estamos a contribuir para a IA, tal como as abelhas contribuem, e agora começou aqui Domingos, ao- é a mensagem que eu tenho ali em baixo. Temos de aprender a viver em ecologia cognitiva. O domingo ensina as IAs e as IAs ensinam o Domingos. Nós passamos a ter que conviver. Já antes convivíamos com outras inteligências, só que podíamos meter a cabeça na areia e achar que não. Nós, se queremos atingir coisas mais amplas do que aquilo que fazemos enquanto indivíduos, temos que coordenar-nos enquanto equipas de pessoas. Em sociedade, em comunidade. Mas podíamos ter feito o que temos vindo a fazer muitas vezes, que é ensinamos a pessoa a ser um indivíduo autónomo, só por si. Ali, um castelo solitário, completamente independente. É falso, mas faz de conta. E depois essa pessoa solitária, que não é independente, há de arranjar maneira de coordenar-se com outras pessoas. E íamos vivendo assim. Quando há um ponto tão grande nesta relação social, na capacidade de criar, de confrontar, nós somos um bocadinho confrontados com estas novas aspirações, necessidades e ambições. É uma transformação que temos que aprender e, de facto, nada como ir experimentando e aprendendo com isso. Há aqui tanta gente, credo. Professor, temos aqui uma da Tânia Caiano. As Sim. últimas ferramentas apresentadas de acesso gratuito, ou só deve estar a perguntar se as últimas são de acesso gratuito. São para aquilo que eu mostrei agora, que é tiramos 20 artigos de cada vez e dão. 20, 30 artigos de cada vez e dão. Mas se quem quiser tirar para lá 100 ou 200, já tem que pagar. Pronto. Mas para estes efeitos, sinceramente, é quanto basta que a pessoa deve fazer assim, que é, no início é uma confusão de coisas. É só para desbravar, ver estas relações, ver estas coisinhas, já se orienta. Depois, quando a pessoa diz, é isto que eu quero fazer, o Scholar, que é gratuito, a Bion, que não é gratuita, mas vocês têm acesso como alunos, todas as ferramentas de busca, vocês dizem, eu vou procurar, porque agora sei exatamente a pergunta que eu quero fazer. Não é qual é o efeito da rotina regular. Há bocadinho a resposta foi, olha, há estes fatores, há estas possibilidades de efeito, estas condições. Tu dizes, é naquele aspecto que eu me quero cingir, que eu quero olhar no meu trabalho de mestrado. Então, se é naquele aspecto, agora já posso pôr os termos, as palavras de busca mais estreitas, mais específicas, para rapidamente obter um conjunto gerível, humanamente gerível de coisas,
para poder ter essa análise. Mas eu posso fazer mais. Eu podia pegar nesse grupo e pedir à IA para dizer, olha, agrupa-me isso, faz favor. As 50 coisas que eu tenho, agrupa-me em 4 ou 5 categorias de semelhança temática entre elas. E ela agrupava. Podia estar certa ou estar errada. Mas nós sabemos que se tivermos a ler coisas que tenham semelhanças no assunto que discutem, somos mais rápidos a ler e somos mais criteriosos a ler do que se andarmos a saltitar entre temas. E isso é o tipo de inspiração que nós só ganhamos fazendo muito e usando muito. Prontinho. Questionário de satisfação, uma aplicação da teoria da OAB para os seus estudantes. Já foi feita experimentalmente no projeto e já começa a haver algumas. O professor José Coelho já meteu uma nas disciplinas dele do primeiro ano de Engenharia Informática. Está lá já um tutor destes. E eu estou a preparar uma para meter também numa de segundo ano. Estas coisas vão sendo colocadas, não é assim tão complicadinho, mas é tipo um dominó. A gente empurra uma peça e aquilo nunca mais sabe onde é que vai parar. Temos que ir experimentando. Não é só muda e depois 200 ou 300 alunos que se entendam. Não pode ser. Temos que pensar como é que é o processo. Dezenas de motores de busca, algum que recomenda na academia, nós temos que aprender que não há autoridades, deixou de haver autoridades. O que nós temos é, a cada coisa que encontramos, temos uma decisão para tomar. É quão grave é para mim, para o que eu estou a fazer, se isto que eu estou a ler estiver errado ou incompleto. E vai ter que haver alturas em que a gente diz, eu, pelo que li atrás e pelo que eu tenho vindo a perceber, isto que aqui está, acho que não deve estar muito errado, não deve estar muito incompleto. Portanto, se isto não estiver bem, há de estar perto. Então confio. Ou eu não faço a mínima ideia se está bom ou mal, completo ou incompleto. Tenho que ir procurar mais qualquer coisa. E essa atitude crítica é o que a gente tem que dominar. Se a gente tomar uma posição de autoridade, a dizer ali está certo, epá, bem-vindos a 1970, não, já passou, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Todas as fontes têm coisas sólidas, mais frágeis, melhores, piores. Normalmente trabalhamos sempre com buscas em trabalhos académicos. Vamos ao Google Scholar, por exemplo, vamos à Bion. Mas nos trabalhos académicos também há asneiras. Não é o facto de estarmos Nós, quando vamos procurar num sítio, só temos que dizer, pelos resultados que estão a sair, eu sinto que posso mais depressa chegar àquele ponto em que confio e avanço, ou sinto que vou gastar mais tempo a deitar lixo fora. Isso é o mais importante do que estarmos a pensar, há um sítio que é seguro. Temos a coordenação de engenharia informática, o modelo de IA que se chama BUT. Exatamente, do professor José Coelho. Exatamente. Mais coisas para aqui para acabar. Próxima Olha, dá os parabéns, sessão. professor. Acho que foi isto. Obrigado, obrigado. Ficou assim. A minha dica é que explorem, experimentem, mas não experimentem não experimentem na base de faço o mesmo que já fazia, mas pouco trabalho. Não, 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 não. A sociedade vai exigir de vocês muito mais para ter ferramentas melhores. Portanto, experimentem para se reinventar. É divertido, é melhor. Podemos fazer coisas. Podemos fazer coisas.